E aí, pessoal, tudo bem? Bom, nessa quarta-feira, 20 de novembro, é Dia da Consciência Negra. Dia importante para a gente refletir um pouco sobre essa situação racial no Brasil e no mundo, ainda mais a gente que gosta de futebol e está vendo um momento tão crítico nessa área de racismo nos últimos tempos no futebol. A gente vendo muitos casos, principalmente na Europa, no leste europeu. A gente teve muitos casos na Itália também, mas teve até um caso aqui no Brasil, no Cruzeiro e Atlético, né? Então, um dia importante para a gente refletir. E acabei fazendo um vídeo aqui um pouco sobre essa questão de integração dos negros no futebol brasileiro. E uma questão que às vezes até traz uma polêmica. Não é uma polêmica que acho interessante, porque ajuda, na verdade, a muita gente levantar essa bandeira com muito orgulho, né? No final das contas, não fica só com um dono essa causa. Qual foi o primeiro time do Brasil a ter jogador negro? Oficialmente até foi corregistrado, até houve honrarias em relação a isso, que esse crédito foi para o Bangu, né? O Bangu foi fundado por funcionários de uma fábrica, de uma tecelagem no bairro de Bangu, no Rio de Janeiro. Em 1905 teve um operário da fábrica ali, né? O Francisco Carregal se tornou o primeiro jogador negro no Bangu, no futebol do Rio de Janeiro, e durante muito tempo acreditou-se que tinha sido o primeiro jogador negro do futebol brasileiro. O Bangu carregou essa bandeira por muito tempo como o time que teria sido responsável por isso, e até hoje é um time muito ligado a essa causa. Isso foi em 1905. Em 1907 houve a Liga Metropolitana de Futebol lá do Rio de Janeiro, chegou a baixar uma norma proibindo jogadores negros, e o Bangu abandonou a liga. Quer dizer que não só o Bangu tinha um jogador negro, como defendia ativamente essa causa e brigou por isso, né? Então o Bangu tem esse status, tem esse título, merece muito crédito por isso. Mas tem outros dois clubes que também carregam muito fortemente essa causa, essa questão de ser um pioneiro na integração racial do futebol brasileiro. Um deles é o Vasco. O Vasco foi o primeiro clube a ter um presidente negro. Foi o Cândido José de Araújo, em 1904. Na época, o Vasco não tinha departamento de futebol, era só um clube de regatas mesmo. O departamento de futebol foi criado em 1915. E o Vasco, então, teve um primeiro presidente negro. Depois passou a ter jogadores negros. Era um time de origem do subúrbio, era um time de origem operária. E quando o Vasco, na década de 20, foi se tornando uma potência nos gramados e conquistou o acesso para a segunda divisão, e depois no ano seguinte o acesso à primeira divisão, o acesso do Vasco foi inicialmente barrado pela Liga Carioca, né? Fluminense, Flamengo, América e Botafogo não aceitaram o Vasco, e alegando que o Vasco não tinha estádio, né? E no fundo sabia-se que na verdade era uma questão de não aceitar os jogadores negros do Vasco. O Vasco, para provar que tinha condição, construiu o estádio em tempo recorde, que é o estádio de São Januário. Uma história essa é a história belíssima do estádio de São Januário. Foi construído como uma prova de grandeza do Vasco, que na época não era um clube grande, era um clube que estava virando grande, e uma grandeza da comunidade em torno do clube, dos comerciantes portugueses que tinham fundado, e mais dos operários e negros que faziam parte do time e da torcida do Vasco. Então o Vasco sempre carregou esse pioneirismo. Esses clubes chegaram a sair da liga e fundaram uma outra liga e não aceitaram o Vasco inicialmente. Então o Vasco carrega muito essa mensagem de não ao racismo com muito mérito, e essa é a ligação do Vasco lá na origem com essa questão. Um time que surgiu mais recentemente com uma ligação muito forte é a Ponte Preta. A Ponte Preta já tinha uma ligação porque historicamente era um clube que aceitou negros muito antes de outros clubes no interior de São Paulo. Então a Ponte, apelidada de Macaca, tudo já era um time que tinha essa marca. Mas não faz muito tempo descobriram registros originais da Ponte Preta, e descobriram uma foto de um dos primeiros times da Ponte Preta. E essa foto mostrava o Miguel do Carmo,
que era um dos fundadores da Ponte e um dos primeiros jogadores da Ponte, das primeiras formações da Ponte, e pela foto viram que ele era negro. Não se tinha uma ideia muito grande disso, não se sabia esse fato. Então descobriu-se que ele era negro, e a Ponte Preta, no final das contas, foi o primeiro clube brasileiro a ter jogadores negros. Isso foi em 1900, justamente o ano da fundação da Ponte. A Ponte, que é o segundo clube mais antigo do Brasil em atividade pela data de fundação, e o mais antigo em atividade contínua, né? O Rio Grande do Sul é mais antigo em fundação, mas chegou a ter uma interrupção nas suas atividades. Então a Ponte acabou sendo o primeiro time do Brasil a ter um jogador negro. Isso até demorou para descobrir, né? Por isso que o Bangu teve esse status, mas no final das contas não é para tirar título do Bangu, dar para Ponte Preta, tirar mérito do Vasco, é para todo mundo ter orgulho disso, carregar essa história, contar essa história direitinho e se orgulhar muito disso. Outros clubes que têm algum pioneirismo aí é o Campos, que é o terceiro time de Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro, que foi um clube fundado em 1918 por negros, né? Um clube que foi fundado, a comunidade que fundou o clube era a comunidade de negros que fundou o clube. Então, inclusive o time é preto, branco e roxo. O preto como um símbolo de união, porque a cor preta simbolizaria os negros, os brancos, e o roxo foi a cor escolhida para simbolizar a união da racial. Então o Campos tem merece esse crédito também, primeiro clube fundado por negros. E também o Rio Grandense, do Rio Grande do Sul, foi o primeiro clube do sul do país a ter negros, foi em 1906. O pai do Lupicínio Rodrigues, o Francisco Rodrigues, foi o jogador do time, também era um jogador negro. Não é o Rio Grande, é o Rio Grandense, é outro clube do Rio Grande do Sul. Então esses aí levam esse status. Uma bandeira que todos esses clubes, e todo clube do Brasil deveria, se possível, carregar essa bandeira, né? Se orgulhar da sua história, porque todo clube brasileiro vai ter uma história de grandes jogadores negros pelos quais passaram, mas esses clubes em especial acabaram carregando de alguma forma o pioneirismo. A Ponte Preta, por ter sido o primeiro a ter, o Bangu foi por muito tempo reconhecido como o primeiro, mas foi o primeiro a lutar abertamente por isso, a ponto de chegar a abandonar a liga porque seus jogadores negros não eram aceitos, e foi o primeiro clube a ser campeão, ganhando a segunda divisão do Rio de Janeiro, tendo um jogador negro no elenco. E o Vasco, o primeiro a ter um presidente negro, ainda antes de ter o futebol, e um clube que foi o primeiro entre os gigantes do futebol brasileiro a ter um jogador negro. Isso também é um título do Vasco. E foi um time que teve a sua grandeza, tentaram impedir a sua grandeza por causa disso. Ele lutou muito e venceu essa luta, ainda bem. Tá, então esses são alguns clubes aí que estão na lista de pioneiros, assim. Vou deixar aqui embaixo link com algumas histórias aí ligadas a esse pioneirismo, ao início dos negros no futebol brasileiro, que uma história interessante de se conhecer, que até para entender como foi muito difícil. E hoje, né, o que seria o futebol brasileiro sem tantos jogadores negros que fizeram toda a sua história? Seria o Brasil sem tantos negros que fizeram a sua história, nem sempre reconhecida. Então por isso é sempre bom conhecer essa história, falar sobre ela, se orgulhar dela, levantar essa bandeira e bater e se tiver bons motivos para isso, bater no peito e falar que eu ajudei a fazer isso, no caso de Ponte, de Bangu, de Vasco, de Rio Grandense, de Campos e de alguns outros clubes aí também que de alguma forma participaram dessa luta. Tá bom? Mas é isso, então. Se gostaram do vídeo, dá joinha, se não gostaram, não, se inscreva no canal, clica no sininho e escreva aqui embaixo nos comentários, até se você tem alguma história extra pra contar. Esse foi um vídeo até meio rapidinho, tô gravando de madrugada aqui de terça pra quarta, né? Então o vídeo acabou sendo um pouco rapidinho, mas se vocês tiverem alguma história pra contar também, conte aqui nos comentários a história do seu time, como o seu time algum pioneirismo dentro do seu clube, alguma coisa assim, tá bom? É isso, então vou deixar aqui do lado também um link para o vídeo da história do Jack Robinson, que foi o pioneiro entre os negros no esporte americano. Uma história muito importante de conhecer.
e que é muito falada nos Estados Unidos até hoje. Ele é uma figura muito importante da história do esporte americano, tá bom? É isso, então um abraço e até mais.